E a nossa conversa aqui em Dourados de hoje é com o Dr. Isonildo Gonçalves de Assunção Júnior. Ele é responsável pela promotoria de proteção ao idoso e deficiência, violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma promotoria pesada, hein, doutor? Valéria, extremamente uma promotoria que uma responsabilidade muito grande em razão as pessoas que procuram a promotoria são pessoas que realmente estão em situação de risco. É necessário que se tenha uma pronta intervenção do Ministério Público, porque, na verdade, as pessoas que procuram a 13ª Promotoria de Dourados, elas não podem esperar. É de urgência a maioria dos casos. É de urgência. Né? Mulheres que são vítimas de violência doméstica ou familiar, normalmente elas precisam de um apoio, inclusive para medidas protetivas de urgência, porque dentro da residência com o agressor, ela corre um risco muito grande. E nós tivemos casos aqui em Dourados que na segunda agressão, a vítima foi assassinada a facadas pelo marido. Era uma manicure aqui em Dourados. Então são casos extremamente importantes. A pronta intervenção de um órgão como o Ministério Público, ela é de extrema relevância social. E fora a questão do idoso e do deficiente, que hoje a gente esbarra em políticas públicas frágeis e que o atendimento a essas pessoas, inclusive não só na questão da saúde, mas na questão de direitos, de acessibilidade, da pessoa poder fazer valer o seu direito de ser igual a todo mundo e de ter acesso às mesmas coisas. Doutor, quando a gente fala aí de idoso, não tem como a gente escapar do assunto saúde, né? Já que são pessoas que já têm uma certa idade, a maioria está precisando mesmo de um atendimento médico. Como é que é a função da sua promotoria num caso como esse? Em primeiro lugar, Valéria, a gente tem que voltar para a Constituição Federal. A nossa Constituição, ela, no artigo 1º, ela tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E, em razão desse princípio, decorrem outros. E o Estatuto do Idoso veio justamente para garantir essa dignidade a essa pessoa idosa. Então, o idoso ele tem que ter prioridade no atendimento, ele tem que ter um atendimento rápido e eficiente. Ele não pode, é inadmissível que o idoso espere numa fila de atendimento. É inadmissível que ele fique dias ou meses esperando uma consulta, esperando a realização de um exame médico. Muitas vezes o idoso até ele é desrespeitado nos direitos básicos. Por exemplo, o estacionamento dele, que é um direito nunca previsto. É respeitado. As pessoas, na verdade, são estacionamentos de fácil acesso aos locais. E as pessoas chegam e, como é de fácil acesso à entrada, elas colocam... Vou parar aqui rapidinho, né? Na vaga do idoso, como se o idoso fosse um privilegiado nesse país. Na verdade, ele é uma pessoa que tem um direito àquilo dali, assim como o deficiente. Eu muitas vezes falo que a pessoa que coloca a vaga coloca um carro na vaga de um deficiente, ele é, na verdade, um deficiente cívico, porque ele está deixando de respeitar o direito de outrem. O direito de outrem que, na sociedade, ele tem que ser resguardado de maneira diferente, porque ele é uma pessoa especial. Ela tem uma certa limitação. E ela precisa dessa proteção da lei. Então, para você sente que essa promotoria é uma promotoria que ela é o contato direto com o cidadão. É uma promotoria que não só manifesta em processos, mas ela atende pessoas. E todos os dias ela está aberta para ouvir essas pessoas, ainda que essas pessoas precisem ser encaminhadas. Doutor, aí cabe também a omissão do familiar, não cabe? Um caso como esse? A gente assiste hoje, com muita tristeza, pessoas idosas sendo abandonadas por familiares. Muitas vezes, pessoas com filhos, os filhos deixam os pais praticamente na rua, e essas pessoas, na verdade, são encontradas por alguém ou pela assistência social, e elas são trazidas para o Ministério Público para que possamos tomar providências. Agora, a gente esbarra
quando se chama os filhos, ninguém quer assumir a responsabilidade. E eu mostro para eles que no Estatuto do Idoso, e até pelo princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem a obrigação de cuidar daquele ascendente que hoje está numa situação difícil. Ele é obrigado, inclusive, a prestar alimentos se esse idoso não tiver uma renda, sob pena até de cometer crime. O que a gente percebe ainda é os filhos utilizando a aposentadoria dos pais idosos em proveito próprio e deixando os idosos, os pais, passarem dificuldade. Doutor, como é que assuntos como esse chegam à sua promotoria? Através de denúncia? Muitas vezes as pessoas são trazidas aqui na Promotoria de Justiça porque elas foram encontradas ou foram vistas em situação de risco. A maioria dos casos que chegam à promotoria é de iniciativa de pessoas vizinhas. Então, pessoas que percebem aquela situação de risco e que têm medo, muitas vezes, de denunciar para outro órgão, ela tem o Ministério Público como um verdadeiro guardião desse interesse. E essas pessoas, ou elas ligam, ou elas trazem essa notícia até a promotoria. E com isso a gente já instaura um procedimento e talvez o primeiro passo é mandar uma assistente social para fazer um estudo social naquele local e realmente ver se aquele idoso está em situação de risco. E se tiver, chamar os responsáveis por ele. E se não tiver ninguém, nós precisamos achar uma instituição para que ele fique abrigado com segurança. E existem essas instituições aqui em Dourados? Nós temos algumas instituições em Dourados, só que elas têm vagas limitadas. E a quantidade de idosos ela vai aumentando a cada ano. Inclusive a nossa população idosa, há uma previsão para que em 2050 tenhamos aproximadamente 36 milhões de idosos no Brasil. Então, o que acontece? A nossa população está envelhecendo e políticas públicas não estão sendo feitas pensando nesse crescimento da população idosa. Nós precisamos de profissionais que consigam saiba atender esse idoso. Atender às necessidades dessa pessoa idosa, seja com alimentação, seja com cuidados, seja com a própria limitação desse idoso. Então, é uma coisa multidisciplinar. Ela tem que ser feita em cursos técnicos, essa formação de cuidador de idosos, que é uma profissão de futuro, porque as pessoas mais novas, elas terão que trabalhar. E fica aí uma dica também, porque todo mundo vai envelhecer um dia. Hoje nós estamos envelhecendo, o tempo está passando. Claro. Então, as pessoas precisam tomar consciência de que nós estamos envelhecendo, nós vamos precisar de cuidados especiais e que para esses cuidados, não só ter uma família ou um local para ficar. O idoso, ele quer mais coisa. Ele quer lazer. O mínimo que é dignidade. Ele quer o mínimo da dignidade. Aí nós voltamos na Constituição Federal. Essa dignidade é todos os dias pegarmos velhos em situação de risco. Velho seria até um termo pejorativo, mas pessoas com idade mais avançada, pessoas mais experientes na vida. E é até importante falar sobre isso, porque essa educação, para que se cumpra esse princípio constitucional, ela tem que passar pelas escolas, ela tem que passar pelas crianças. As crianças é cultural. Os japoneses fazem isso muito bem, coisa que nós não fazemos. Os japoneses e inclusive as nações indígenas, eles têm um culto tanto de um lado, que é a criança, como do outro, que é o idoso. Eles cultuam muito. O indígena tem algumas etnias que só se conversa com uma criança agachando para ficar com o olhar no olhar dela. O idoso é aquele que aconselha toda a comunidade. E hoje nós perdemos isso. A função que restou para o idoso no Brasil hoje é suprir as necessidades dos netos, é cuidar dos netos. E enquanto isso os filhos estão vivendo as suas vidas, como se aquele idoso servisse só para manutenção. Doutor, eu vou pedir um tempinho para o senhor, a gente sai para um comercial e já volta para falar um pouquinho mais até a respeito desses indígenas que o senhor vem falando aí, que é uma população tão representativa aqui em Dourados, né? Nós já voltamos, é rapidinho.